depois da perda da minha filha, eu voltei a ler a Bíblia como urgência número 1. Como que foi essa fase, Sara? Você já tinha uma menina, você engravidou depois, que foi uma das fases, você considera uma das fases mais difíceis? Foi a mais difícil, né? Eu já tinha a Ana, e aí engravidei, eu não evitava, né? Mas passei muito tempo sem ficar grávida, aí engravidei em 2020, né? Deus tinha falado, eu fiz uma viagem para o Chile um tempo antes de eu ficar grávida. Uma viagem de turismo com meu esposo. E eu estava em Santiago, aí ele recebeu uma mensagem de um missionário em Santiago. Irmãos, estão por aqui, venham nos visitar. E aí, mesmo sendo uma viagem assim, de férias, mas eu digo, vamos visitar os missionários. E aí a gente visitou. Quando nós estávamos lá, almoçando com os missionários na casa deles, veio outro missionário do Piauí, daqui do Brasil, que também estava lá em obra. E aí ele disse, irmã, eu vim aqui porque o Senhor me deu uma palavra para vocês. Vocês vão passar uma prova muito grande no Brasil agora. Mas não baixe a cabeça. Não baixe a cabeça, porque vocês vão ter que passar por isso. Porque depois, Deus vai ter algo maior para derramar sobre a vida de vocês. Sabe o que eu pensei? Eu digo, meu Deus, acho que meu esposo vai ficar doente. Foi o que eu pensei. Porque ele falou muito que era muito para o meu marido, na ocasião. E aí passou, aí eu fiquei grávida. Nem lembrou disso? Não lembrei. Aí, quase no 6º mês, eu descobri que ela tinha, os rins dela já estavam quase necrosados. Eles estavam já parando no meu ventre já. Então, na ultrassom, os órgãos aparecem todos pretos, né? O rim estava branco. Então, quando aparece branco é que ele está necrosando, né? E aí, foi um choque. E foi horrível, horrível. Aquela Sara Farias, de tantas guerras que eu já tinha enfrentado com Deus, inclusive de doenças também, tanta coisa. Aquela Sara Farias da guerra, tal, eu não achei. Eu não achei. Apareceu outra Sara, né? Apareceu uma Sara mal criada, uma Sara revoltada. E foi muito difícil. Você achava que aquilo iria ser resolvido com a oração ou é algo que você descobriu e já perdeu? Como foi? Eu fui orar, né? A gente foi orar. A Neide não estava lá aqui em São Paulo. Aí a gente chama a Neide, né? E aí ela veio ficar comigo e a gente começou a orar. Quando eu fui orar, eu senti que Deus estava rejeitando a minha oração, tá? Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas para quem está acostumado a orar, sabe que tem oração que você percebe que Deus está rejeitando por algum motivo, né? Então, quando eu fui orar, imediatamente eu percebi que Deus estava rejeitando. E é diferente de quando são os demônios que estão segurando alguma coisa. Dá para perceber a diferença. Eu sabia que era Deus que estava rejeitando aquela oração. E aí você orava especificamente por cura? Senhor, me dá vitória, cura minha filha. Aí eu senti aquela... Aí eu comecei a orar diferente. Como é que eu vou orar, Senhor? Como é que eu vou orar? E aí foi quando Deus me levou para Jó 29. Porque eu estava bem revoltada, né? Estava muito revoltada, estava falando muita coisa. Não deram já o diagnóstico, ela está assim, vai precisar tirar? Não, o diagnóstico dela era assim. Se o rim parar no seu ventre, ela morre no seu ventre. Tá? A gravidez está tudo bem. Né? Às vezes até muita gente mandou mensagem para mim no Instagram achando que aquele problema era porque eu viajava muito. Não, é congênito, era congênito, tá? Tá no gene ali. E eu até fiz uma pesquisa mais apurada depois,
fiz mais pesquisa, porque a minha mãe também perdeu 2 bebês, né? Então, eu fiz uma pesquisa mais a fundo e até uma coisa espiritual também. Nós fizemos tudo isso. Já depois da perda, tá? Depois do falecimento eu fiz. Mas nessa fase, não. Mas o diagnóstico era, se ela chegar a nascer, ela vai para a fila do transplante. E até ser transplantada, hemodiálise. Era essa o prognóstico, né? E aí, eu comecei a orar, Senhor, e aí, é para a gente orar como? Porque eu já tinha tido uma experiência na minha vida que eu tinha orado por uma coisa que Deus disse não. Assim, fazia muito tempo. Assim, que Deus rejeitou aquela oração. Por isso que eu sabia aquela sensação. Aí depois eu parei de orar por aquilo e depois aquilo foi tirado de mim. Sim. Aquele pedido, aquele desejo, né? E aí, eu senti a mesma coisa. Eu comecei a orar. E aí foi quando o Senhor me levou para Jó 29. Eu abri em Jó 29. Nunca tinha lido aquilo ali. Estava lá, Jó dizendo assim, ó, que saudade que eu tenho dos tempos passados, quando Deus cuidava de mim. E era a sensação que você estava também. Quando a sua lâmpada estava acesa sobre a minha cabeça, e com ela acesa eu andava até na escuridão. E aí, quando eu li aquilo, eu lembrei que no dia que eu descobri a doença dela, eu falei para meu esposo, está começando uma fase de escuridão. Apesar de ser uma palavra forte, pesada, mas eu não falei por mim. Foi Deus em mim. Foi do Espírito. Tá? Era um caminho que eu tinha que passar mesmo. Tá? Então, eu falei aquilo. Quando eu fui orar, dias depois, eu li isso em Jó. Aí eu entendi, a oração deveria ser: ore para que a minha lâmpada não se apague da tua cabeça. Porque com ela acesa, você vai andar até na escuridão. Mas vai passar pela escuridão. Vai. E aí, Deus também mostrou a 2 pessoas que ela ia falecer. Deus mostrou, e essas pessoas tiveram a coragem de me dizer. E aí eu não falei nada na internet. Por quê? Primeiro, eu gosto de sofrer sozinha. Eu gosto de sofrer sozinha até com os meus. Né? Porque todo mundo que me conhece sabe que anda comigo. Eu tenho dificuldade de sair expondo nesse momento. Eu tenho essa dificuldade. Então, até porque parece que aumenta, porque as pessoas vêm com, às vezes, tentar aconselhar e algo que às vezes está até passando, né? Deus está sarando e vem a pessoa com a expectativa, com o peso que ela coloca sobre aquele assunto e o sofrimento se prolonga, né? Sim. E aí, imagina expor para milhões de pessoas. Sim. Então, realmente não é o meu perfil. Mesmo assim, eu procurei direção de Deus. Senhor, não é o meu perfil, mas se o Senhor quiser, eu falo na internet. Mas não foi a direção de Deus. E até porque Deus já tinha usado 2 pessoas para falar que Deus ia levar a minha filha. E aí, às vezes você vai para um lugar, você conta na internet, você vai para um lugar, aí vem um profeta que já fala que não é Deus que está falando. Eu vou salvar, eu vou curar, eu vou e tal. E isso eu também não queria. Eu não queria passar por isso. Então, fiquei ali. E engraçado, é que as pessoas que Deus usou nesse período que eu andei o Brasil inteiro com ela no meu ventre. Quanto tempo levou até você saber do diagnóstico e você perder de fato? Quase 4 meses, porque ela nasceu com 8 meses, né? Então, esses meses todos a gente viajou e as pessoas, poucas que Deus usou de maneira assertiva. Foi Deus que usou. E ninguém sabia de nada. Né? Não sabiam nem que você estava grávida? Não, sabia porque a minha barriga estava enorme, né? A minha barriga é enorme. Né? Então, assim, enfim. E aí, passamos por isso, passamos pela perda no meio da pandemia, né? Assim que eu saí da maternidade, assim que ela faleceu, uma semana depois,
depois do velório, meu esposo foi internado com Covid, Gente. né? Uhum. E aí, depois que ele teve alta, a minha mãe adoeceu em Maceió, né? A minha mãe adoeceu, ficou muito doente, muito mal. E nesse período ela perdeu quase 20 quilos, a minha mãe. E eu saí de São Paulo, porque as minhas irmãs que estavam cuidando dela pegaram Covid. Uhum. Eu fui, tinha acabado o resguardo, eu fui cuidar da minha mãe em Maceió, no meio da pandemia. Você não pegou Covid? Não, eu acho que eu não peguei Covid. Eu nunca, os 2 testes que eu tive quando eu desconfiei que eu tive Covid, deram negativo. Uhum. Então, assim, eu fui. E cuidei da minha mãe. Procurei manter a minha casa em ordem. Uhum. Nesse período, fui muito forte. Em 2021, quando a minha filha completou 1 ano da morte dela, a Ana bateu parabéns para ela. Aí, ali foi um gatilho para mim. Uhum. Eu já estava num processo de entristecimento muito grande, porque eu não tinha vivido o luto Uhum. como deveria ser vivido. Eu tentei ser forte, sair atropelando tudo, querendo cuidar de todo mundo, querendo Mas te manter... vinha a memória, te vinha a lembrança? Durante 2 anos, eu lembrei da minha filha todos os dias.